A Arte de Fazer Amigos apresenta A Arte de Viver com Saúde. Oferecimento Pura Essência, a verdadeira fórmula de levar saúde até você. E Academia Esporte Mania, a mania de viver bem. Estamos de volta essa semana para falar sobre o diabetes. Aqui ao meu lado o Dr. Marco Cassu, para falar sobre aquilo que nós prometemos a semana passada, que era sobre a cirurgia bariátrica e como que ela está hoje ajudando no diabetes, embora aqui no Brasil parece que ainda não foi permitido, né? É isso, né, Cassu? Sim. Vamos fazer uma retrospectiva inicialmente e lembrar que a primeira cirurgia restritiva que surgiu foi em 1982. Um cirurgião chamado Mason resolveu colocar uma banda e restringir o tamanho do estômago. Isso fazia com que as pessoas tivessem uma redução da ingesta de alimentos e emagrecessem. Isso foi evoluindo. Hoje em dia existe a cirurgia de Capella, que é a mais utilizada. É uma cirurgia em que restringe o tamanho do estômago para cerca de 30 mililitros e ainda faz uma derivação do final desse estômago até o jejum, pulando o duodeno. E eu já vou explicar a razão para isso, que eles entendem de ser feito. E está surgindo agora uma outra cirurgia chamada Lap-Band, que é uma cirurgia que coloca uma banda no estômago e por um dispositivo implantado sob o tecido abaixo da pele, você consegue controlar a quantidade do volume gástrico. E isso ainda está em experimento, mas possivelmente é uma resposta muito bacana em termos de cirurgia não tão agressiva quanto a cirurgia de Capella. Aí você me perguntou sobre o tratamento da cirurgia bariátrica em si para o diabetes. Vamos novamente nos reportar como isso chegou aí. Em primeiro lugar, começou a cirurgia bariátrica para tratamento de altos graus de obesidade. Situações de indivíduos que tinham várias doenças, inclusive o próprio diabetes, e que tinham um grau de peso muito grande, geralmente um índice de massa corporal acima de 40. Isso veio evoluindo quase de 30 anos para cá, vendo os benefícios que os indivíduos tinham e a baixa taxa de morbidade ou de mortalidade. Morbidade é quando incide uma doença ou uma complicação, e mortalidade é quando existe uma morte por conta dessa cirurgia. Então, por ter uma baixa morbidade e uma baixa mortalidade, a cirurgia foi evoluindo, e com a evolução dos tratamentos da medicina, hoje sabe-se que esse tratamento já está sendo feito mais precocemente para o indivíduo obeso, inclusive. E eles começaram a observar que a cirurgia trazia uma melhora para o diabetes, às vezes nos dias seguintes, independente do emagrecimento. E descobriram que, ao você derivar a passagem do alimento não pelo duodeno, mas já para uma porção do jejum e do ilho, que são partes do intestino delgado, você evitava um efeito chamado efeito mata-borrão. Ou seja, o duodeno é como um mata-borrão, ele absorve tudo, ele tem uma alta capacidade de absorção de inúmeros nutrientes. Então, como as pessoas comem alimentos com muito pouca fibra, praticamente todo o alimento era absorvido rapidamente no duodeno, deixando de passar pelo jejum e pelo ilho. Só que no jejum e no ilho existe a produção de uma substância que altera a saciedade do indivíduo e que com isso faz com que ele coma menos. Sem contar que essa substância também altera a própria secreção de insulina. Então, com as dietas industrializadas de hoje, as pessoas têm um alto nível de absorção no duodeno, principalmente carboidratos. Quando o indivíduo já come um pouquinho mais integral, ele já tem uma parte desse bolo alimentar que chega no jejum. Então, ele tem esse mecanismo estimulado. Quando na verdade ele come de maneira errada e também tem uma predisposição genética e também é sedentário, etc.,
ele vai encontrar todos os motivos do mundo para se tornar um obeso, quem sabe mais tarde um diabético, ou um diabético sem ter uma obesidade muito grande. Mas o fato é que a cirurgia, além do próprio emagrecimento, também promovia por essa alteração metabólica um alto nível de melhora de resposta, se não em alguns poucos casos uma cura absoluta do diabetes. Então, hoje em dia, essa cirurgia no Brasil para a cura do diabetes está condicionada a alguns fatores, principalmente a um índice de massa corporal maior do que 35. Já nos Estados Unidos, eles já estão fazendo cirurgias com diabéticos com índice de massa corporal de 30, com alto nível de sucesso. É bem provável que isso em pouco tempo já esteja no nosso meio de uma maneira mais legal e eticamente aprovada nos nossos órgãos controladores. Mas no momento, o indivíduo que tenha pelo menos essa condição atendida, de ter um índice de massa corporal em torno de 35 e com a falência de pelo menos 5 anos de tratamento de diabetes bem controlado e bem documentado, veja, estou falando de tratamento controlado, não de diabetes controlado, tá? O diabetes controlado, na verdade, é uma situação onde você tem que ter todos esses cuidados contemplados, tá? Uma pergunta, doutor Cassu, para terminar essa entrevista que está maravilhosa. Se precisar falar mais, nós vamos continuar semana que vem. Ótimo, obrigado. Pode disposição. Mas o indivíduo começou com diabetes, tem massa corpórea 30% de massa, né? Está dentro do nível de 30. Está naquele diabetes inicial, hemoglobina glicada 5,5, não chegou ainda acima de 6, 5,9, que é o tamanho certo. Como é que nós vamos... esse indivíduo pode fazer essa cirurgia ou não? Aí você vai ter que pensar na relação custo-benefício. Custo não é necessariamente custo financeiro. É custo de risco. Tá? Por exemplo, você sabe que essas cirurgias elas podem trazer complicações precoces e complicações tardias. Algumas complicações precoces são aquelas relacionadas à infecção de ferida, deiscência de sutura, infecção generalizada e até a morte, embora seja em torno de 0,3% o índice de complicações na cirurgia bariátrica. E as complicações tardias, como deficiências de vitaminas, de minerais, anemias. Vai ter que fazer a reposição, vai ter que se cuidar para repor. Agora, o que se está discutindo isso hoje, principalmente em vários congressos, é assim: se o indivíduo tem que esperar 5 anos para ter um tratamento e chegar ao nível de uma cirurgia, por que não fazer essa cirurgia mais precoce e evitar que ele perca esse tempo prejudicando o seu sistema cardiocirculatório? Entendeu? Então está nessa discussão, ainda temos que esperar mais um pouquinho para chegar a uma conclusão mais correta. Mas ela é uma coisa que veio para ficar. Então veja só, gente, o que nós estamos discutindo aqui é assim: você adora comer açúcar, você gosta de doce, você não consegue controlar o diabetes, você faz a tua dieta e o teu diabetes está cada vez mais alto, subindo, e você vai se tornar um diabético. Essa é a questão que eu estou levantando. Deve-se fazer essa cirurgia já? Ou a gente tem que ser um pouquinho mais esperto? Eu digo a gente porque eu estou nessa situação. Ou a gente deve cuidar da saúde e não comer açúcar, que ninguém deve comer massa, carboidrato, como é que fala? Massa de macarrão, como é que o senhor falou? As massas integrais. Integrais em vez de comer a massa. Então, eu acho que é bem mais saudável você continuar fazendo academia e cuidar da alimentação do que ter que fazer uma cirurgia dessa para se sentir tranquilo e continuar comendo açúcar. Você pode curar do diabetes, mas o açúcar vai te trazer outros problemas, é isso, doutor? É verdade. Vamos iniciar assim a ideia de que esta é mais uma terapia, cirurgia bariátrica, para os casos que já estão consagrados e está migrando gradualmente para casos mais iniciais, mas ainda não tem nada de aprovação verdadeira no Brasil. Mas o futuro talvez seja esse. Então tá aí. Gente, o nosso tempo é curto. Semana que vem, doutor Cassu volta com a gente para falar do diabetes, mas nós vamos ver qual o assunto que nós vamos falar semana que vem, tá bom? Beijo no seu coração e até a semana que vem. Obrigado, Cassu. Obrigado a você. A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Participe da nossa página no Facebook em A Arte de Fazer Amigos.